Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? O cheiro de papelão e tinta fresca era o aroma da liberdade. Joyce estava no meio de seu novo e modesto apartamento, cercada por uma fortaleza caótica de caixas de mudança. Um sorriso cansado, mas triunfante, surgiu em seus lábios. Ela tinha conseguido. Finalmente havia escapado. Escapado do aperto sufocante de um relacionamento que tentara reduzi-la a alguém que ela não reconhecia. Com um suspiro que pareceu liberar anos de ansiedade reprimida, ela caminhou até a única janela grande. Não dava para um horizonte cintilante da cidade, mas para algo muito melhor. Um pequeno pedaço de verde, um pouco tomado pela vegetação, que era todo dela, seu próprio jardim. Era o primeiro lugar na terra que ela podia realmente chamar de seu. Uma onda de euforia a invadiu. Ela precisava contar para alguém. Pegou o celular, seus dedos deslizando pela tela enquanto digitava uma mensagem para sua melhor amiga, Sarah. Na pressa, impulsionada pelo cansaço e pela pura alegria, ela não percebeu que o recurso de texto preditivo do seu celular havia selecionado a Sarah errada em seus contatos, um número que ela nem reconhecia, salvo de um evento de trabalho de anos atrás. A mensagem dizia: "Finalmente cheguei. Esta é a minha nova casa. É pequena, mas é minha. Deseje-me sorte." Ela anexou uma foto rápida e desfocada da vista do pequeno jardim e clicou em enviar, com o coração transbordando de alegria. Do outro lado da cidade, em uma cobertura minimalista e estéril que flutuava acima das nuvens como uma solitária gaiola de vidro, Adrian Remington leu a mensagem. Ele acabara de passar 10 horas em reuniões consecutivas, onde cada pessoa queria algo dele: seu dinheiro, seu tempo, seu nome. Ele era uma mercadoria, um recurso a ser gerenciado. Estava exausto, não do trabalho, mas do peso esmagador da própria solidão. Então, seu telefone tocou com a mensagem de um número desconhecido. Ele leu as palavras, simples e vulneráveis. Olhou para a foto desfocada de um pequeno jardim imperfeito, e algo dentro dele, uma parte que ele pensava ter atrofiado há muito tempo, mudou. A mensagem era uma pequena janela acidental para uma vida que parecia mais real do que a sua. Era uma nota de pura, uma esperança pura lançada ao vazio. Isso o desarmou completamente. Seu primeiro instinto, o instinto de um homem cuja vida inteira era gerida por assistentes e firewalls, foi ignorá-la, apagá-la. O segundo foi responder secamente com um número errado. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, sentiu um impulso que não sentia há anos. Uma faísca de curiosidade genuína e espontânea. Digitou o endereço dos metadados da mensagem no mapa do celular. Era em um bairro tranquilo e discreto por onde ele nunca tinha passado de carro. Na manhã seguinte, Adrian Remington estava sentado em seu carro de $100.000, com um buquê simples e bonito de flores silvestres no banco do passageiro. Ele dirigia em direção a uma parte da cidade onde não deveria estar, em direção a uma mulher que nunca tinha visto, sem nenhuma explicação lógica para suas ações. Ele só sabia que precisava ver o jardim com os próprios olhos. Joyce lutava com uma caixa de livros particularmente teimosa quando uma batida firme e educada ecoou em sua porta da frente. Ela congelou. Não estava esperando ninguém. Sarah é ela. Só chegaria no fim de semana e o proprietário já havia lhe dado as chaves. Uma pontada de ansiedade, um reflexo remanescente de sua antiga vida a percorreu. Ela espiou pelo olho mágico e sua confusão só aumentou. Um homem estava parado na porta. Ele era alto e incrivelmente bem vestido para uma tarde de terça-feira em seu bairro tranquilo, usando um blazer escuro que parecia macio e caro, mesmo através da lente distorcida, e segurava flores. Hesitante, ela abriu a porta a alguns centímetros, deixando a corrente. "Posso ajudar?"
O homem ofereceu um sorriso pequeno, quase tímido. Seus olhos eram de um cinza surpreendente e inteligente. Espero que sim, disse ele com a voz calma e firme. Acho que você me desejou boa sorte. Joyce o encarou completamente perplexa. Desculpe. Ele ergueu o celular, a tela exibindo a mensagem dela do dia anterior, completa com o pequeno emoji de casa. Era você, não é? A constatação a atingiu como um soco no estômago. Uma onda de vergonha a invadiu. Sobre ela. Ela havia enviado seu novo endereço, sua pequena mensagem particular de esperança, para um completo estranho. Seu primeiro instinto foi bater à porta, se esconder da vergonha avassaladora da situação. Mas então, ela olhou para ele novamente. Não havia julgamento em seus olhos, nenhum traço de sorriso irônico. Havia apenas uma curiosidade tranquila e gentil, uma espécie de ternura contida que era totalmente desarmante. E em vez de bater à porta, ela começou a rir. Não era uma risadinha educada. Era uma gargalhada genuína, uma risada sonora, de puro absurdo, uma risada que reconhecia o completo e absoluto ridículo de sua vida. Meu Deus, disse ela entre risos, finalmente destrancando a corrente e abrindo a porta completamente. Não acredito que fiz isso. Me desculpe mesmo. Foi um acidente. Sua risada pareceu quebrar um feitiço nele. A formalidade em sua expressão suavizou-se em um sorriso genuíno e cativado. Não precisa se desculpar, ele disse ele com a voz calorosa. Foi a melhor mensagem que recebi o dia todo. Ele estendeu o buquê de flores silvestres, uma mistura vibrante e indomável de margaridas, lavanda e centáureas, suas favoritas. Sou Adrian, disse ele simplesmente, e estas são para a sua nova casa. Ela pegou as flores, seus dedos roçando nos dele. Uma pequena e inesperada faísca de eletricidade percorreu seu braço. Ela olhou do belo buquê para o rosto gentil e bonito dele e tomou outra decisão impulsiva. O mínimo que posso fazer é lhe oferecer um café como pedido de desculpas, disse ela, gesticulando para o mar caótico de caixas que era sua sala de estar. Se você for corajoso o suficiente para entrar. Acho que consigo lidar com isso, disse ele com aquele sorriso cativante se alargando. Ele entrou e ela fechou a porta. Sentaram-se em caixas de mudança viradas para cima, bebendo café instantâneo em canecas diferentes, cercados pela bela e inacabada bagunça de sua nova vida, o bilionário e a bibliotecária. E à medida que começaram a conversar, a estranheza da situação se dissipou, restando apenas a conexão simples, inegável e imediata entre um homem e uma mulher que se encontraram pelo mais improvável dos acidentes. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente e inesperada. Não falaram sobre nada importante, e ainda assim, parecia a conversa mais importante que Joyce tivera em anos. Ele não perguntou sobre o passado dela, nem por que ela havia se mudado. Ela não perguntou sobre o trabalho dele, e ele apenas ofereceu um vago, invisto em projetos, quando ela insinuou o assunto. Conversaram sobre livros, viagens e a alegria simples e profunda de uma manhã tranquila. Ele tinha um jeito de ouvir que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Ele não ficou muito tempo, mas o calor de sua presença permaneceu muito depois de sua partida, um contraste gritante com o silêncio frio e solitário ao qual ela havia se acostumado. 2 dias depois, ele lhe enviou uma mensagem. Você me mostrou sua nova casa. Agora, me mostre seu lugar favorito na cidade. O pedido era simples, direto e impossível de recusar. Ela o levou para conhecer seu mundo. Não um mundo de restaurantes sofisticados ou clubes exclusivos, mas um mundo de tesouros escondidos e tranquilos. Ela o guiou pelos corredores silenciosos e reverentes da biblioteca pública onde trabalhava, sua voz um sussurro feliz enquanto apontava suas primeiras edições favoritas.
Levou-o a um sebo empoeirado que cheirava a papel velho e histórias esquecidas. Apresentou-o ao dono de uma pequena casa de chá que servia o melhor Earl Grey da cidade. Durante todo o tempo, ele foi um observador silencioso e atento. Parecia completamente fascinado pela textura da vida dela, pela paixão que ela tinha por histórias, pelas conexões simples e genuínas que ela tinha com as pessoas de sua pequena comunidade. Ele não estava apenas visitando o mundo dela, parecia estar respirando-o, como um homem que havia sido privado de ar. Eles estavam saindo da casa de chá, rindo de uma história que ele havia contado, quando uma voz familiar cortou a camaradagem fácil como um estilhaço de gelo. "Joyce, que surpresa te encontrar aqui!" Joyce congelou. Era Kevin, seu ex. Ele estava parado na calçada, de braços cruzados, com um sorriso possessivo e condescendente no rosto. Tinha aquele olhar que sempre fazia quando sentia que sua posse estava sendo desafiada. "Kevin", disse ela com a voz tensa, todo o calor sumindo de seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" "Só tomando um café", mentiu ele com naturalidade, os olhos percorrendo Adrian com um olhar desdenhoso e avaliador. "Quem é seu novo amigo? Pensei que você tivesse me dito que precisava de espaço. Hora de ficar sozinha." A implicação era clara. "Você não consegue sobreviver sem um homem, consegue?" Joyce sentiu uma onda familiar de vergonha e raiva. Ela abriu a boca para dar uma resposta afiada e colocá-lo em seu devido lugar. Mas Adrian foi mais rápido. Ele não elevou a voz, não endireitou os ombros, simplesmente deu um meio passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Joyce e o ex. Foi uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que alterou toda a dinâmica da rua. "Ela não está mais sozinha", disse Adrian, com a voz baixa, mas carregando um tom de autoridade absoluta e inabalável. Ele gentilmente colocou a mão na lombar de Joyce, um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. O calor do seu toque penetrou o suéter dela, uma força estabilizadora e reconfortante. "Vamos lá, querida", disse ele, com a voz suavizando enquanto a olhava, descartando Kevin completamente, como se ele não passasse de um pedaço de lixo na calçada. Ele a guiou pela rua, deixando Kevin parado ali, sem palavras e completamente irrelevante. O coração de Joyce batia forte no peito, num ritmo frenético e descontrolado. Não era um ritmo de medo. Era a batida estrondosa e emocionante de ser defendida, de ser protegida, de ser vista pela primeira vez de verdade. A caminhada de volta para o apartamento foi silenciosa, mas era um silêncio confortável e carregado de tensão. O fantasma da expressão presunçosa de Kevin e a maneira calma e definitiva com que Adrienne o dispensara pairavam no ar entre eles. A mão de Adrienne não estava mais em suas costas, mas ela ainda podia sentir o calor fantasmagórico do toque dele. Dentro da pequena sala de estar, cercada pelas caixas meio desempacotadas que lentamente começavam a se assemelhar a um lar, ela finalmente quebrou o silêncio. "Obrigada", disse ela, com a voz suave, mas repleta de uma gratidão sincera que ia muito além daquele incidente isolado pelo que você fez lá atrás. Ninguém nunca fez isso por mim antes. Ele não tinha o direito de falar com você daquele jeito, disse Adrienne simplesmente com o olhar firme. Para ele não era grande coisa. Era apenas um fato. A conexão entre eles se aprofundou naquele momento. Um novo fio, mais íntimo, se entrelaçando na trama de seu relacionamento improvável. Nos dias que se seguiram, entraram em um ritmo tranquilo. Passaram uma longa e preguiçosa tarde de sábado em um parque, sentados em um banco, lendo seus próprios livros em um silêncio confortável e compartilhado que parecia mais íntimo do que qualquer conversa. Com ele, ela sentia uma sensação de segurança que nem sabia que lhe faltava. Com ela, sentia uma paz que lhe faltava desde que se lembrava. Foi naquela tarde no parque que ela finalmente criou coragem para perguntar. "Naquele primeiro dia", começou ela, com os olhos fixos nas páginas do livro,
sem ousar olhar para ele. Quando você apareceu na minha porta, você tinha um olhar, uma espécie de solidão. Ela finalmente olhou para ele. Por que a mensagem de texto de um estranho fez você atravessar a cidade inteira com um buquê de flores? A pergunta foi gentil, mas direta. Ele ficou em silêncio por um longo momento, observando um grupo de crianças brincando à distância. A postura tranquila e relaxada que mantinha ao lado dela se enrijeceu quase imperceptivelmente. As pessoas no meu mundo, começou ele, com a voz baixa e pensativa, elas não me enxergam de verdade. Veem um nome, uma conta bancária, um recurso. Olham para mim e calculam o que posso fazer por elas, o que podem obter de mim. Ele finalmente se virou para olhá-la e, pela primeira vez, ela viu uma rachadura em sua armadura calma e controlada. Viu a profunda e cansada solidão do homem na cobertura de vidro. Sua mensagem, continuou ele, com um pequeno sorriso triste nos lábios, não era um pedido, era apenas real, e estar com você aqui, no seu mundo, parece real. É a primeira vez em muito tempo que sinto que alguém está me enxergando, e não os projetos em que invisto. Sua vulnerabilidade era crua, desprotegida, e a tocou mais profundamente do que qualquer grande gesto jamais poderia. Ela entendeu agora. Ambos estavam solitários, apenas de maneiras diferentes. Ele se sentia sozinho em meio à multidão. Ela se sentia sozinha na companhia de apenas uma pessoa. Ele viu a compreensão em seus olhos, e isso lhe deu uma coragem que ele nem sabia que possuía. Não quero estragar tudo, Joyce, sussurrou ele, com a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear. Ele se inclinou, seu olhar buscando o dela, e a beijou. Foi um beijo terno e inquisitivo, um beijo repleto de todos os sentimentos que ele não sabia como expressar em voz alta. Era um beijo com gosto de esperança e medo, e o início de algo belo e aterrador. Enquanto ela retribuía o beijo, se entregando ao calor e à segurança de seus braços, nenhum dos dois queria admitir o segredo que ainda pairava entre eles como uma sombra, a verdade sobre quem ele realmente era e o mundo de projetos e poder para o qual ele eventualmente teria que retornar. O beijo transformou a dinâmica de uma pergunta em uma afirmação silenciosa. Eles não eram mais apenas dois estranhos unidos por um feliz acaso. Eles eram Adrian e Joyce, duas pessoas que, contra todas as probabilidades, estavam se apaixonando. Ele continuou sendo uma presença constante e reconfortante em sua nova vida. Ele dirigia até sua pequena cidade, deixando seu próprio mundo para trás completamente. Eles passavam o tempo no mundo dela, regidos por suas regras. Eles exploravam a biblioteca, faziam longas caminhadas e preparavam jantares simples em sua pequena cozinha. Ele nunca falava sobre seu trabalho, e ela aprendeu a não perguntar. A vida dele na cidade era uma caixa preta, e ela, por ora, estava satisfeita em não olhar para dentro. Ela era feliz na bolha que compartilhavam, mas bolhas, por sua própria natureza, são frágeis. Numa sexta-feira, à tarde, Adrienne dirigia para seu apartamento quando o motor do elegante Aston Martin cinza escuro dele, um carro tão absurdamente fora de lugar em sua cidade que poderia muito bem ser uma nave espacial, começou a falhar. Morreu completamente numa rua lateral tranquila, a 2 quarteirões de sua casa. Com um suspiro de frustração, ele ligou para a oficina mecânica local. Um mecânico simpático e experiente chamado Gus chegou alguns minutos depois num guincho engordurado. Quando Gus abriu o capô, seus olhos pousaram no relógio no pulso de Adrian enquanto ele se encostava no carro. "Uau, amigo", disse Gus, assobiando baixinho. "É um PC Philip, não é?" O calatrá. Ele olhou para Adrienne com os olhos semicerrados. "Meu antigo chefe na cidade tinha um desses. Custou mais do que a minha casa. Você deve ser alguém importante." O sorriso de Adrienne era forçado, sua postura repentinamente rígida. "Apenas um investimento de sorte", disse ele suavemente, desviando o comentário.
Ele pagou rapidamente a Gus em dinheiro vivo pelo dedo do pé e pelo futuro concerto, ansioso para encerrar a conversa. Mas Joyce, que se aproximou depois que ele ligou para avisar que estava atrasado, viu toda a troca de palavras. Viu o lampejo de desconforto nos olhos de Adrian, a maneira como ele imediatamente tentou encerrar a conversa. Era uma coisa pequena, uma nota dissonante na bela melodia que eles estavam compondo, mas ficou na sua cabeça. Mais tarde naquela tarde, enquanto caminhavam pela praça da cidade, passaram por uma banca de jornal. Os olhos de Joyce percorreram as fileiras de revistas e então pararam. Seu sangue gelou. Na capa de uma revista de negócios brilhante, sob a manchete Titãs da Tecnologia, os inovadores que moldam o nosso futuro, havia uma pequena foto profissional. O homem na foto estava barbeado e vestindo um terno austero, sua expressão formidável e intensa. Era um mundo completamente diferente do homem tranquilo e de rosto amável ao seu lado, mas era inegavelmente ele. O nome impresso abaixo da foto era Adrian Remington, CEO da Remington Holdings. Joyce parou de andar, seus pés subitamente presos ao asfalto. O mundo pareceu girar em torno do próprio eixo. Ela olhou do homem poderoso e intimidador na capa da revista para o homem ao seu lado, vestindo um suéter macio e simples. Adrian! Remington! Sussurrou ela, a voz quase inaudível. Levantou um dedo trêmulo, apontando para a revista. Observou enquanto toda a cor sumia do rosto dele. Calor tranquilo e feliz em seus olhos se extinguiu, substituído por um olhar de puro pânico dilacerante. A bolha tinha acabado de estourar. A caminhada de volta para seu apartamento foi uma provação silenciosa e sufocante. O conforto que existia entre eles minutos antes havia sido substituído por uma parede espessa e pesada de verdades não ditas. Adrienne tentava falar, começando frases que se perdiam no nada. Joyce, eu posso explicar. Não é o que você pensa. Mas as palavras eram vazias, sem sentido. Assim que fechou a porta do apartamento, ela se afastou dele, precisando de espaço. Acho que você deveria ir, disse ela com a voz monótona e sem emoção. Por favor, implorou ele, com a voz rouca e um desespero que ela nunca ouvira antes. Só me deixe falar com você. Não posso, sussurrou ela, balançando a cabeça. Não agora. Depois que ele saiu, o silêncio em seu pequeno apartamento era ensurdecedor. Ela afundou no sofá, tremendo. Com um pressentimento ruim, abriu o laptop e digitou o nome dele na barra de pesquisa. Os resultados explodiram na tela. Uma onda digital de títulos revelando uma vida que ele mantivera completamente oculta. Adrian Remington, o bilionário esquivo por trás do império tecnológico. Remington Holdings anuncia lucros recordes, o CEO que ninguém vê. Por dentro do mundo solitário de Adrian Remington. Artigo após artigo detalhava sua imensa riqueza, sua perspicácia implacável nos negócios, sua necessidade quase patológica de privacidade. Havia fotos dele em galas glamorosas, saindo de jatos particulares, em palcos diante de milhares de pessoas. Era uma vida de poder e privilégio inimagináveis, e era uma vida que ele havia meticulosamente, deliberadamente escondido dela. A dor que a atravessou foi aguda e chocantemente profunda. Não era o dinheiro. Ela não se importava com o dinheiro. Era a mentira de uma missão. O fato de ele ter criado uma versão de si mesmo para ela, um homem simples e tranquilo que amava livros, enquanto escondia a verdade sobre seu império global. Sua mente, uma traidora, imediatamente se voltou para Kevin, para as mentiras que ele havia contado, as maneiras como ele a manipulou, a sensação de ter sido feita de boba. Será que ela realmente fora tão cega a ponto de cair na mesma armadilha novamente, só que em uma escala maior e mais espetacular? Uma insegurança fria e nauseante a invadiu. Será que tudo aquilo era um jogo para ele? Uma pequena distração? Será que ela era apenas a garota simples do número errado?
Um passatempo pitoresco e divertido para um bilionário entediado antes de retornar à sua vida real de supermodelos e salas de reuniões. O pensamento era uma humilhação tão profunda que a fez sentir-se fisicamente mal. Uma batida na porta a fez pular. Ela sabia que era ele. Abriu a porta e o encontrou parado ali, o rosto marcado pelo pânico e pelo arrependimento. O poderoso CEO da capa da revista havia sumido, substituído pelo homem vulnerável que ela conhecera. Joyce, ele implorou com a voz embargada, por favor, me deixe explicar. Ela o olhou, o coração um emaranhado de amor e traição. Explicar o quê, Adrian? Perguntou a voz fria e áspera, um escudo contra a dor. Que você tinha vergonha de mim? Ou que eu era apenas um hobby exótico para você curtir nos seus fins de semana de folga? Suas palavras o atingiram com a força de um soco. Ele estremeceu, a dor e o choque estampados em seu rosto. Não, disse ele com a voz rouca. Joyce nunca foi assim. Ele entrou na sala, o desespero tão palpável que parecia sugar o ar do ambiente. Por favor, posso falar com você? 5 minutos. Ela hesitou. Depois assentiu brevemente com um ar amargo, dando um passo para trás para deixá-lo passar. Abraçou-se, numa postura defensiva contra ele, contra a nova onda de mágoa que sua presença lhe causava. Eu queria te contar, começou ele, passando a mão pelos cabelos num gesto de pura frustração. Tantas vezes, mas fui covarde. Tive medo. Medo de quê? Retrucou ela, com a voz embargada pela incredulidade. O homem que comanda um império bilionário teve medo de uma bibliotecária de cidade pequena. Eu tinha medo disso, exclamou ele, gesticulando ao redor da sala, para o espaço entre eles, para os destroços da confiança que os unia. Eu tinha medo do momento em que seus olhos mudariam ao me olhar. Do momento em que eu deixaria de ser Adrian e me tornaria Adrian Remington. Eu só queria algo real. Pela primeira vez na vida, eu queria ter certeza de que alguém gostava de mim. Do homem que ama livros antigos e se perde em estradas rurais, e não do nome, não do dinheiro. A explicação dele, que deveria ter sido lisonjeira, soou como um insulto. Foi a confirmação final da sua insegurança mais profunda. Ele a estava testando o tempo todo. Então, você não confiou em mim, disse ela, com a voz perigosamente baixa. A raiva estava se dissipando, deixando para trás uma clareza fria e implacável. Desde o início, você presumiu que eu seria como todo mundo. Presumiu que o dinheiro importaria para mim. Ela deu um passo à frente, a dinâmica de poder se alterando. Ela não era mais a vítima. Ela era a promotora, e ele era o réu. Você não vê a ironia, Adrian? Continuou ela, com a voz carregada de uma sabedoria triste e cortante. Para alguém tão determinada a escapar do mundo do dinheiro, você é o único que não conseguiu enxergar além disso. Você estava tão cego pela sua própria riqueza que não conseguia imaginar outra pessoa que não estivesse cega por ela também. Você não me deu a chance de mostrar quem eu era. Você me julgou antes mesmo de eu ter uma chance. A verdade em suas palavras o atingiu em cheio, desmantelando toda a sua defesa. Ele a encarou, sentindo todo o peso do seu erro o atingir em cheio. Estava tão concentrado em proteger o próprio coração de uma ameaça imaginária que acabou magoando o dela prematuramente. Com medo de ser julgado, cometeu o pecado maior. Julgou-a. A luta se esvaiu dele, deixando-o com um olhar vazio e derrotado. Você tem razão, sussurrou com a voz carregada de arrependimento. Meu medo, meus próprios traumas. Isso me tornou cínico. Eu te insultei da pior maneira possível e sinto muito, muito mesmo. O pedido de desculpas era sincero. Ela podia ver isso na dor crua e desprotegida em seus olhos. Mas a sinceridade não podia apagar a traição. Não sei se consigo confiar em alguém que não confiou em mim primeiro, disse ela, as palavras soando como pedras em sua boca.
Seu coração gritava para que o perdoasse, para que corresse para seus braços, mas a ferida era recente demais, profunda demais. Ela desviou o olhar dele em direção à janela para o pequeno jardim que um dia simbolizara sua liberdade. Acho que você deveria ir. Ele ficou parado ali por um longo momento, esperando que ela mudasse de ideia. Quando ela não mudou, ele se virou e saiu pela porta. O clique suave dela se fechando atrás dele, soando tão definitivo quanto um arrebatamento. Ele tinha tudo no mundo, mas acabara de perder a única coisa que importava. E sabia, com uma certeza nauseante, que essa era uma perda que todo o seu dinheiro jamais poderia compensar. Os dias que se seguiram foram um estudo em tons de cinza. Joyce seguia a rotina da sua vida, trabalhando na biblioteca, cuidando do seu pequeno jardim, desempacotando as últimas caixas. Mas a cor havia desaparecido do seu mundo. A ausência dele era uma dor física, uma febre constante e latente de saudade e mágoa. Adrian, por sua vez, estava à deriva. Tentava se perder no trabalho, mas os números nas planilhas se misturavam, sem sentido. O silêncio da sua cobertura não era mais um santuário de paz. Era um vazio esmagador e sufocante. Ele sabia que precisava dar espaço a ela, mas o medo de perdê-la completamente era uma angústia frenética em seu peito. Começou a inventar desculpas para estar na cidade dela. Uma reunião com uma startup de tecnologia local. Um passeio para ver a folhagem de outono. Estacionava o carro a algumas ruas de distância e simplesmente caminhava, na esperança de vê-la. Numa tarde fresca, sua esperança desesperada foi atendida. Ele a viu. Ela estava sentada na janela da principal cafeteria da cidade, The Daily Grind. Mas ela não estava sozinha. Ela estava sentada com um homem bonito e de aparência amigável, com olhos bondosos e um sorriso fácil. Eles estavam debruçados sobre um caderno, conversando animadamente. Joyce riu, um som brilhante e belo que Adrienne sentiu como um soco no estômago. Ele não a ouvia rir assim há semanas. O homem era David, um escritor local e frequentador assíduo da biblioteca de Joyce. Ele a convidara para um café para discutir seu novo livro, na esperança de que ela pudesse ajudá-lo com algumas pesquisas históricas. Ele também estava claramente apaixonado por ela. Adrienne estava do outro lado da rua, um fogo frio e desconhecido se acendendo em suas veias. Era ciúme, cru, feio e poderoso. Ele detestava o sentimento, detestava a fraqueza que ele implicava, mas era impotente diante dele. Ele viu o jeito como David a olhava, o jeito como ela sorria de volta para ele, e uma raiva possessiva e irracional o invadiu. Ele não pensou, apenas agiu. Atravessou a rua e empurrou a porta da cafeteria, o pequeno sino acima dela tocando seu indesejado convite. Ao chegar, ele caminhou diretamente até a mesa deles, sua presença imediatamente sugando todo o calor e o riso fácil da conversa. Joyce, disse ele com a voz tensa e cortante, preciso falar com você, é urgente. Joyce ergueu o olhar, com uma expressão que misturava choque e irritação. David olhou entre os dois, seu sorriso amigável vacilando. Estou em uma reunião, Adrienne, disse ela, com um tom frio e profissional. Não me interessa, ele retrucou, lançando um olhar de pura e evidente animosidade para David. Isso não pode esperar. A possessividade em seu tom era como um tapa na cara. Era o mesmo comportamento controlador do qual ela havia fugido com Kevin. Ele não estava agindo como um homem tentando reconquistar sua confiança. Estava agindo como um homem, reivindicando o território. O choque no rosto de Joyce se transformou em uma fúria fria e silenciosa. Ela percebeu naquele único momento de arrogância que ele ainda não entendia. Ele achava que podia comandar sua atenção, interromper sua vida simplesmente porque queria. O ciúme que ele havia concebido como um gesto desesperado para demonstrar o quanto se importava teve um efeito contrário espetacular. Serviu apenas para comprovar seu maior medo,
que, em sua essência, ele era apenas mais um homem poderoso que acreditava que o mundo e todos nele deveriam se curvar à sua vontade. O silêncio na pequena mesa da cafeteria era tão denso que podia ser cortado com uma faca. David, disse o escritor, alternando o olhar entre a expressão furiosa de Adrian e a de Joyce, e rapidamente recolheu suas coisas. Podemos continuar isso em outra ocasião, disse ele a Joyce, lançando-lhe um olhar preocupado antes de sair apressadamente. Agora estavam sozinhos. O objeto do ciúme de Adrian havia desaparecido, mas o estrago estava feito. Como você ousa? Disse Joyce, a voz um sussurro baixo e trêmulo de pura raiva. Como você ousa entrar aqui e fazer isso? Você age exatamente como ele, como Kevin. Acha que pode simplesmente aparecer e exigir minha atenção só porque se sente ameaçado? Suas palavras, comparando-o ao seu machado controlador, foram como uma adaga em seu coração. Ele recuou visivelmente, a raiva se esvaindo dele, substituída por uma onda de vergonha tão profunda que o deixou tonto. Ela tinha razão. Ele havia agido como um tolo possessivo. Afundou na cadeira que David acabara de desocupar, a vontade de lutar completamente dissipada. Você tem razão, disse ele, a voz rouca de alto desprezo. Eu estava com ciúmes e agi como uma criança. Desculpe. Ele finalmente olhou para ela com os olhos suplicantes. Eu vi você rindo com ele e entrei em pânico. A ideia de te perder para sempre. Seu pânico não te dá o direito de me controlar, ela retrucou, embora a confissão crua e honesta dele tivesse diminuído um pouco sua confiança. Eu sei, disse ele baixinho. Eu sei que palavras não bastam mais. Preciso te mostrar. Preciso provar que confio em você e que não sou essa pessoa. Ele ficou em silêncio com a mente a mil. Precisava fazer alguma coisa. Não um presente, não um pedido de desculpas, um gesto grandioso e significativo que provasse que ele tinha escutado, que tinha entendido. Pensou nas conversas deles, nos sonhos dela, na pequena livraria café que ela havia mencionado de passagem, aquela que ela queria abrir um dia. Teve uma ideia. Era insana. Era impulsiva. Era perfeita. No dia seguinte, ele não mandou mensagem nem ligou. Simplesmente apareceu no apartamento dela. Quando ela abriu a porta, com uma expressão cautelosa, ele simplesmente lhe entregou um grande envelope de aparência oficial. "O que é isso?" perguntou ela com a voz desconfiada. "Um pedido de desculpas", disse ele. Ela abriu. Dentro estava essa escritura de um prédio, o antigo prédio abandonado da Torre do Relógio no centro da praça da cidade. Uma bela propriedade histórica e completamente abandonada que estava à venda há anos. A escritura havia sido transferida para o nome de Joyce Turner. Ela olhou fixamente para o documento, depois para ele, com o rosto incrédulo. "O quê? O que você fez?" Eu não posso aceitar isso, Adrian. Isso é uma loucura." "Eu sei", disse ele, erguendo as mãos em um gesto de paz. "E você não precisa aceitar como um presente. Não pense nisso como se eu estivesse lhe dando algo. Pense nisso como um desafio. Uma aposta." Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço com os olhos sérios e sinceros. "Não estou lhe oferecendo um atalho, Joyce. Estou lhe oferecendo um ponto de partida. O prédio é só tijolos e argamassa. Está vazio. Precisa de uma alma. Precisa de um sonho. Aposto que você tem a coragem, a visão e a força para transformá-lo na livraria que sempre quis." Ele olhou para ela, com o coração nos olhos. "Prove que estou certo. Prove para si mesma e para todos que duvidaram de você que você pode construir o seu próprio sonho do zero." Era um gesto de imensa riqueza, sim, mas foi apresentado como um ato de imensa fé. Ele não estava lhe dando um produto acabado. Estava lhe dando um começo imperfeito, belo e cheio de potencial. Estava lhe dando um desafio que ele sabia que ela era mais do que capaz de enfrentar. Não era uma esmola, era um desafio.
e a deixou completamente, absolutamente sem palavras. Joyce ficou parada em sua pequena sala de estar, com a escritura apertada na mão, o papel parecendo incrivelmente pesado. O antigo prédio da torre do relógio era o coração da cidade, um marco que todos lamentavam estar caindo em ruínas. A ideia de trazê-lo de volta à vida, de enchê-lo de livros, luz e o cheiro de café, era um sonho tão grande que ela nunca ousara sequer verbalizá-lo. E ele acabara de lhe entregar. Isso é manipulação, sabia? Disse ela em voz baixa. Mas a acusação não tinha mais a mesma intensidade de antes. É mesmo? Ele rebateu gentilmente. Ou é fé? Não estou pedindo nada em troca, Joyce. O prédio é seu. Você pode vendê-lo amanhã e nunca mais falar comigo. Mas acho que não vai. Acho que você é uma construtora. Estou apenas lhe dando algo com que construir. Suas palavras a atingiram em cheio. Ele não estava tentando comprar seu perdão. Estava desafiando-a a ser a pessoa que ele já via. Após uma longa e silenciosa batalha contra seu próprio orgulho e medo, ela assentiu com um único aceno de cabeça, quase imperceptível. Ela aceitou o desafio. A realidade, porém, se impôs rapidamente. O prédio era uma bela estrutura, mas precisava de tudo: nova instalação hidráulica, elétrica atualizada, reparos estruturais e, além disso, havia o custo do estoque, equipamentos e pessoal. Joyce passava as noites debruçada sobre o laptop, elaborando um plano de negócios, os números crescendo como uma montanha assustadora e intransponível. A escritura era a linha de partida, mas a linha de chegada estava do outro lado de um abismo financeiro. Munida de seu plano meticulosamente elaborado, ela entrou no banco local. O gerente de empréstimos, um homem chamado Sr. Peterson, era educado, mas profundamente condescendente. Ele olhou para sua solicitação. Bibliotecária solteira. Nenhuma garantia além de um prédio abandonado recentemente doado. E seu sorriso se fechou. É uma ideia adorável, Srta. Turner, disse ele, em tom paternalista. Um verdadeiro crédito para a comunidade, mas os números simplesmente não fecham. O risco é muito alto. Receio que o banco não possa ajudá-la. A rejeição foi um tapa frio e duro da realidade. Desanimada, ela estava juntando seus papéis quando a porta do pequeno escritório se abriu. Era Adrian. Ele nem sequer olhou para o gerente de empréstimos. Caminhou diretamente para a cadeira ao lado de Joyce e sentou-se, sua presença mudando instantaneamente a atmosfera da sala de uma de descaso para uma de extrema importância. Peço desculpas pela interrupção, disse ele calmamente, com a voz suave como aço. Estou aqui a respeito do pedido de empréstimo comercial da Sra. Turner. Os olhos do Sr. Peterson se arregalaram ao finalmente reconhecer o homem das revistas de negócios. Sr. Remington, eu não sabia que o senhor estava envolvido. Não estou, disse Adrian friamente. Este é um projeto exclusivamente da Srta. Turner. No entanto, continuou ele, com o olhar fixo, estou aqui para oferecer meus serviços como consignatário e fiador pessoal do empréstimo. Em seguida, virou levemente a cabeça, seus olhos encontrando os de Peterson. E minha equipe jurídica na Remington Holdings terá prazer em revisar o contrato de empréstimo para garantir que os termos oferecidos sejam justos e equitativos para um novo negócio local promissor como este. A ameaça era velada, mas inconfundível. Ele não estava se oferecendo para pagar por isso. Estava se oferecendo para ficar ao lado dela. Estava usando seu imenso poder não para salvá-la, mas para forçar o mundo a levá-la a sério. Estava alavancando seu império para garantir que ela tivesse uma luta justa. O Sr. Peterson, que agora suava profusamente, começou a folhear papéis com uma urgência renovada. Claro, Sr. Remington, acredito que talvez tenhamos sido precipitados. Permita-me reavaliar essas projeções. Joyce ficou sentada em silêncio atônito, observando a cena se desenrolar. Ele não era seu salvador. Era seu parceiro,
seu executor, seu campeão. E naquele momento, ela percebeu que era assim que se parecia quando um homem como Adrian Remington realmente lutava por você. Não com dinheiro, mas com todo o peso aterrorizante e magnífico do seu nome. Com um empréstimo aprovado em condições notavelmente favoráveis, o trabalho de verdade começou. O antigo prédio da Torre do Relógio, que permanecera silencioso por uma década, ganhou vida com os sons da construção. Joyce mergulhou no projeto com uma ferocidade que desconhecia possuir. Ela não era mais apenas uma bibliotecária. Era gerente de projetos, designer, empreendedora. Passava os dias gerenciando empreiteiros, as noites escolhendo cores de tinta e luminárias e as madrugadas debruçadas sobre catálogos de livros. Era exaustivo, aterrorizante e a coisa mais emocionante que já fizera. E durante todo esse tempo, Adrian foi seu parceiro silencioso e constante. Ele cumpriu sua promessa. Nunca interferiu, nunca deu sua opinião a menos que fosse solicitado. Mas ele sempre estava lá. Nos fins de semana, ele dirigia da cidade até lá. Não com um de seus ternos impecáveis, mas com jeans surrados e uma camiseta desbotada. Aparecia com café e donuts para a equipe de construção. Passava horas ajudando-a, não com conselhos de negócios, mas com o trabalho braçal. Aprendeu a aplicar massa corrida em drywall. Ajudou-a a lixar e restaurar o piso de madeira original. Passou um sábado inteiro em uma escada, limpando cuidadosamente o mostrador do relógio antigo, com a testa franzida em concentração. Ele se deliciava com o trabalho simples e gratificante, com a sensação da serragem nas mãos e a dor genuína nos músculos ao final do dia. Ao construir o sonho dela, eles estavam, sem querer, reconstruindo sua própria conexão. A tensão e a desconfiança foram se dissipando como verniz velho, revelando a forte e bela essência do afeto que sentiam por baixo. Ela viu um lado dele que ninguém mais no mundo conhecia. O homem paciente, trabalhador e surpreendentemente engraçado, completamente fora de sua zona de conforto e profundamente feliz. Ele, por sua vez, a viu ganhar vida. Observou-a comandar uma sala cheia de empreiteiros corpulentos, sua autoridade silenciosa, não deixando espaço para discussões. Viu sua paixão, sua visão, sua determinação inabalável. Estava se apaixonando novamente, não pela bibliotecária quieta que conhecera por acaso, mas pela força da natureza poderosa e capaz em que ela estava se transformando. Certa tarde, enquanto estavam cobertos por uma fina camada de pó de gesso, rindo, enquanto tentavam montar uma estante particularmente complicada, Kevin apareceu na porta aberta. Seu ex-namorado estava parado ali, observando a cena com uma expressão de puro espanto e descrença no rosto. "Sério, Joyce?" zombou ele, sua voz ecoando no espaço cavernoso e inacabado. "Você está brincando de casinha? Acha mesmo que um cara como esse?" Gesticulou desdenhosamente para Adrian. "Vai ficar por aqui. Ele só está se divertindo um pouco, fazendo trabalhos manuais no campo antes de voltar para o seu mundo real de supermodelos e salas de reuniões." As palavras eram como um dardo envenenado, projetado para atingir sua insegurança mais profunda. Antes que Joyce pudesse reagir, Adrian, que ouvira tudo, largou lentamente a chave de fenda, limpou as mãos empoeiradas na calça jeans e caminhou em direção a Kevin, com movimentos calmos e deliberados. Não parecia zangado. Parecia cansado. Parou em frente a Kevin e passou um braço protetor em volta dos ombros de Joyce, puxando-a para perto. "Você entendeu tudo errado", disse Adrian, com a voz baixa, mas carregando o peso de uma revelação profunda. Ele olhou do rosto presunçoso de Kevin para o preocupado de Joyce e, em seguida, para a bela e caótica bagunça que estavam construindo juntos. "Não estou visitando o mundo dela", disse ele, o olhar fixo no de Kevin, a voz repleta de uma sinceridade crua e humilde que chocou os dois. "Estou tentando desesperadamente fazer parte dele." A confissão pública e sincera deixou Kevin sem palavras, mas mais importante,
Deixou Joyce sem fôlego, com suas últimas dúvidas e medos se dissipando diante da verdade simples, poderosa e inegável dele. A noite da grande inauguração foi pura magia. A livraria e café Wildflower não era mais um prédio empoeirado e abandonado. Era o coração pulsante da cidade. A antiga torre do relógio havia sido restaurada, seus ponteiros funcionando novamente. Lá dentro, o espaço era acolhedor e convidativo, repleto do aroma de papel velho, café fresco e o murmúrio baixo e alegre de uma multidão que compareceu em peso para apoiar seu mais novo e querido negócio local. Joyce era um turbilhão de movimento e luz. Ela se movia pelo espaço que havia criado, o rosto radiante cumprimentando velhos amigos, recomendando livros e transbordando um orgulho tão profundo que era quase avassalador. Essa era ela. Cada prateleira, cada livro, cada canto acolhedor era um testemunho de sua força e de sua visão. Adrian, fiel à sua palavra, permaneceu em segundo plano. Ele não era o bilionário benfeitor nem o sócio silencioso. Era apenas o namorado de Joyce, uma presença orgulhosa e solidária num canto da sala. Observava-a brilhar, o coração transbordando de um amor e admiração tão imensos que chegavam a doer. Sabia, com uma certeza que se instalou em seus ossos, que aquele era o mundo dela. Ele era apenas um convidado sortudo e grato. No final da noite, quando a agitação inicial começou a diminuir, a melhor amiga de Joyce, Sarah, abordou Adrienne perto da sessão de poesia. "Ela é incrível, não é?" disse Sarah, com um sorriso orgulhoso e cúmplice no rosto. "Ela é tudo", respondeu Adrienne, sem nunca desviar o olhar de Joyce. O sorriso de Sarah suavizou. "Você sabe que ela está apavorada, não é?" Adrienne virou a cabeça bruscamente para ela com uma expressão confusa. "Apavorada com o quê? Olha só para este lugar. Ela é um sucesso estrondoso." "Ela não tem medo de fracassar, Adrian", disse Sarah gentilmente, baixando a voz para que só ele pudesse ouvir. "Ela tem medo de você ir embora." As palavras o atingiram com uma força inesperada. "Ir embora? Por que eu iria embora?" "Porque o projeto está concluído", explicou Sarah pacientemente. "O café está aberto. O sonho está realizado. Na mente dela, o motivo de você estar aqui, no mundo dela, desapareceu. Ela está se apaixonando completamente por você, mas está apavorada com a possibilidade de que, agora que a diversão acabou, você se entedie e volte para a sua vida real, deixando-a com essa lembrança linda e dolorosa de você." A revelação atingiu Adrian com a força de um soco físico. Ele estava tão focado em provar sua confiança, em empoderá-la, que não havia percebido que sua insegurança mais profunda ainda persistia. O medo de que ela fosse apenas uma parada temporária em sua vida, e não o destino. Ele precisava mostrar a ela, de uma vez por todas, que o mundo dela não era um lugar de visita. Era o lugar que ele queria chamar de lar. Ele viu o pequeno palco improvisado na frente do café, onde um músico local havia se apresentado mais cedo. Uma ideia ousada, pública e aterradora formou-se em sua mente. Ele caminhou até o palco com o coração acelerado. Ele pegou o microfone. "Com licença, pessoal", disse ele, sua voz amplificada pelos alto-falantes, silenciando as conversas restantes. "Poderiam me dar a atenção de vocês por um instante? Meu nome é Adrian e gostaria de dizer algumas palavras." Todos os olhares na sala se voltaram para ele. Joyce ergueu o olhar do outro lado do café, o rosto uma máscara de surpresa e apreensão, o coração na garganta. Ela não fazia ideia do que ele estava prestes a fazer. Um silêncio sepulcral tomou conta do café. Todas as pessoas na sala, desde as amigas mais antigas de Joyce até o prefeito da cidade, se viraram para olhar para o homem bonito e misterioso no palco. Joyce permaneceu paralisada, atrás do balcão, as mãos agarrando a madeira lisa e fria, o coração batendo forte contra as costelas. Adrienne respirou fundo, seus olhos encontrando os dela através da sala lotada, sustentando seu olhar como se fossem as únicas duas pessoas ali. "A maioria de vocês não me conhece",
começou ele, a voz firme e clara, ressoando com uma sinceridade serena. E aqueles de vocês que provavelmente me conhecem por algum nome em uma revista de negócios ou como o chefe de uma empresa na cidade, vocês me conhecem pelo mundo em que nasci. Ele fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer o belo e acolhedor espaço que Joyce havia criado. Mas, nos últimos meses, continuou ele, com a voz mais suave, aprendi que o sucesso não se resume à altura dos prédios ou aos números em um balanço patrimonial. Trata-se de construir algo que importe, algo com alma. E ninguém me ensinou isso de forma mais profunda do que Joyce. Ele olhou diretamente para ela agora, com o coração nos olhos, uma declaração pública se desenrolando. Eu não ajudei Joyce a construir este lugar, disse ele, com a voz embargada pela emoção que não fez questão de esconder. A verdade é que este lugar e a mulher incrível que dedicou seu coração e alma a ele me reconstruíram. Me lembrou o que é fazer parte de uma comunidade. Me lembrou o que é ser autêntico. Ele, então, anunciou a primeira grande iniciativa da recém-criada fundação filantrópica de sua empresa, um programa de doações multimilionário dedicado a financiar e orientar empreendedores de pequenas cidades que sonham em revitalizar suas comunidades. Este programa, anunciou ele, foi inspirado pela visão de uma pessoa, e não consigo pensar em ninguém melhor para integrar seu conselho e nos ajudar a encontrar outros sonhadores como ela do que a própria Joyce Turner. Uma onda de suspiros e murmúrios percorreu a multidão. Ele não estava apenas a elogiando, estava a elevando, tornando-a uma líder, uma parceira em seu próprio mundo, em seus próprios termos. Ele largou o microfone e saiu do palco, caminhando pela multidão atônita e silenciosa diretamente em sua direção. Não parou até estar diante dela, o movimentado café desaparecendo ao fundo. Não quero mais ser um visitante no seu mundo, Joyce, sussurrou ele, sua voz dirigida apenas a ela, seu olhar intenso e repleto de um amor profundo e inabalável. Quero viver nele com você. O discurso público fora para a cidade, para o mundo, para legitimá-la. Mas esta declaração final, sussurrada, era apenas para ela. Era a resposta definitiva ao seu medo mais profundo e inconfessável, e a deixou completamente sem fôlego. A vida encontrou uma nova e bela normalidade. Adrian cumpriu sua palavra. Ele não apenas visitou o mundo dela, começou a construir uma vida nele. Comprou uma casa pequena e discreta nos arredores da cidade, com um jardim próprio ao lado de um riacho tranquilo. Ele ainda administrava seu império, mas fazia isso cada vez mais do pequeno escritório que montou em sua nova casa, provando que seu centro de gravidade havia mudado permanentemente. Joyce, por sua vez, prosperou. Administrou seu café com uma confiança alegre e dedicou-se de corpo e alma à nova fundação, com sua perspicácia e empatia, tornando-o um sucesso imediato. A linha entre o mundo dele e o dela se tornou tênue até que se tornou simplesmente o mundo deles, belamente. Em uma tarde dourada perfeita do final da primavera, ele disse que a levaria para um piquenique. Ele os levou para fora da cidade, para um lugar onde ela nunca tinha estado. Um prado ondulado coberto pelo mesmo tipo de flores silvestres vibrantes e indomáveis que ele havia trazido à sua porta naquele primeiro dia fatídico. Sentaram-se sobre uma manta macia, rodeados pelo zumbido tranquilo das abelhas e pelo suave sussurro do vento. Estavam relaxados, felizes, seus ombros se tocando, um silêncio confortável e tranquilo entre eles. Essa, pensou Joyce, era a forma mais pura de felicidade que ela já conhecera. Depois de um tempo, a Adrienne enfiou a mão na cesta de piquenique e tirou não uma garrafa de vinho, mas um pequeno livro com aparência antiga. Era encadernado em couro macio e gasto, sem título na capa. Encontrei algo que achei que você gostaria, disse ele com os olhos brilhando com um segredo. Ela pegou o livro,
suas mãos de bibliotecária apreciando a textura do couro antigo. Parecia antigo, importante. Ela o abriu. As páginas eram grossas, cremosas e completamente em branco, exceto pela primeira página. Nela, escritas com a caligrafia nítida e elegante de Adrienne, havia apenas 6 palavras. Capítulo 1. O dia em que te conheci. Joyce ergueu os olhos da página, o coração na garganta, os olhos arregalados e interrogativos. Ele já se movia, passando da posição relaxada ao lado dela para um joelho no gramado macio. Passei a vida inteira lendo, colecionando e investindo nas histórias de outras pessoas, começou ele, a voz baixa e embargada pela emoção que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Mas a única história que quero escrever de agora até o meu último dia é a nossa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena e simples caixa de veludo. Abriu-a, revelando um delicado anel de estilo vintage, com um único diamante transparente que brilhava ao sol da tarde. "Joyce Turner", disse ele, a voz tremendo levemente. "Minha melhor amiga, minha companheira, minha história favorita. Você quer casar comigo e me ajudar a preencher o resto destas páginas?" 2 anos haviam se passado desde o dia em que um estranho apareceu à porta de Joyce com um buquê de flores silvestres. A livraria e café Wildflower já não era mais uma novidade. Era uma instituição, o inegável coração da cidade. O velho relógio da torre badalava as horas, uma pulsação constante e confiável para a comunidade que Joyce havia revitalizado. Naquele sábado ensolarado em particular, o café estava vibrante. Joyce, agora grávida de 6 meses e radiante com uma confiança serena e feliz, circulava entre as mesas, não como uma dona frenética, mas como uma anfitriã graciosa. Ela conhecia todos pelo nome, do prefeito que realizava suas reuniões informais semanais em uma poltrona de canto ao grupo de adolescentes que debatia romances de fantasia perto da janela. Adrian chegou logo após o movimento do almoço, sentando-se em seu lugar de sempre. Ele não era mais um visitante. Era um morador local. Trocara sua cobertura pela casa à beira do riacho, seus ternos sob medida por suéteres macios e suas reuniões de diretoria por videoconferências feitas de seu tranquilo escritório em casa. Ele não havia abandonado seu império. Simplesmente havia ajustado sua órbita para girar em torno de um novo filho. Ele observava a esposa com um manuscrito para o novo selo de descobertas da sua editora, aquele que Joyce ajudara a criar, repousando esquecido em seu colo. Viu-a recomendar um livro a uma senhora idosa, o rosto dela iluminando-se ao descrever o enredo. Viu-a dar risada com Sarah, que a ajudava atrás do balcão. Viu-a repousar a mão na barriga crescente com naturalidade, um gesto de amor materno inconsciente. Mais tarde naquela noite, depois que o último cliente saiu e a placa de "fechado" foi colocada na porta, eles se sentaram juntos no café silencioso e escuro. A única luz vinha de um abajur, lançando um brilho dourado e aconchegante sobre os dois. "Falei com o David hoje", disse Joyce, com os pés apoiados em um banquinho e a cabeça no ombro de Adrian. "O livro dele vai ser publicado por nós. Ele disse para te agradecer." "Ele deveria te agradecer", murmurou Adrienne, com o braço dele a envolvendo com segurança. "Foi você quem viu o potencial nos primeiros rascunhos dele. Foi você quem deu a ele a plataforma", enumerou ela baixinho. Eles tinham entrado num ritmo fácil, uma parceria que se estendia a todos os cantos de suas vidas. Ele sorriu, dando um beijo em seus cabelos. Falando em plataformas, também recebi uma ligação do Kevin hoje. Joyce ficou um pouco tensa. Ela não via nem ouvia falar do ex desde o dia em que ele apareceu no canteiro de obras. "O que ele queria?" perguntou com a voz neutra. "Ele queria um emprego", disse Adrian, com um tom de incredulidade na voz. "A empresa dele faliu. Ele foi surpreendentemente humilde. Disse que vinha acompanhando o trabalho da fundação e..." Ele ficou impressionado. Perguntou se havia alguma vaga de nível inicial. "E o que você disse?" perguntou Joyce, endireitando-se para olhá-lo.
Eu disse a ele que não estávamos contratando, disse Adrian simplesmente. Mas também pedi ao RH que lhe enviasse um link para o formulário de inscrição para o subsídio para pequenas empresas. Disse a ele que, se tivesse uma boa ideia, deveria se inscrever como qualquer outra pessoa. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Eu disse a ele: o conselho que você preside toma todas as decisões finais. O futuro dele está literalmente em suas mãos. Joyce o encarou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de profunda e definitiva conclusão. Foi uma prova de quão longe ela havia chegado, da mulher que fugiu para a mulher que agora detinha o poder de conceder segundas chances. Isso, disse ela, foi muito bem jogado, Sr. Remington. Aprendi com os melhores, Sra. Remington, respondeu ele, com os olhos brilhando. Ele se levantou e a ajudou delicadamente a se levantar também, suas mãos repousando em sua barriga, onde um leve chute roçou sua palma. Sua respiração falhou, sua expressão suavizando-se em pura e genuína admiração. Nosso próximo capítulo está ficando impaciente, sussurrou ele, com a testa encostada na dela. Ela tem o espírito da mãe. Joyce riu baixinho. Ele olhou ao redor da livraria silenciosa e bonita para as fileiras de histórias silenciosas esperando para serem lidas. Olhou para sua esposa, a heroína de sua própria história favorita. Olhou para a vida que haviam construído. Uma vida que nasceu de uma única mensagem de texto acidental. Eu costumava pensar que minha vida era um livro terminado, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Uma história solitária com um final vazio e previsível. Ele a puxou para mais perto, com o coração transbordando de alegria. Você não me deu apenas um novo capítulo, Joyce. Você me deu um livro inteiro. E mal posso esperar para ver como vamos escrever o resto. Ela o abraçou pelo pescoço, com o coração cheio e em paz. Seja lá o que for, sussurrou ela. Eu sei que terá um final feliz. E enquanto estavam juntos no coração do seu sonho, eles sabiam que já tinha tido.